Salve, salve, amigos e amigas! Estamos juntos de novo no canal Detetives Vascaínos para falar muito de Vasco e dos seus bastidores. E por falar em bastidores, hoje o do Vasco segue fervendo no lado político, depois aí dos rumores de que o ex-jogador Pedrinho, de grande identificação com o clube, poderia vir como candidato a presidente do Vasco nessas próximas eleições. Vamos trazer aqui todos esses fatos e debater com você sobre esse nome. E tem mais, vamos falar, claro, do clássico de sábado contra o Fluminense, que tornou obrigatória a vitória do Vasco, ainda mais depois de alguns resultados da rodada desta noite. Vou passar detalhes das cobranças do Ramon Dias ao elenco, de todas as suas orientações, e estratégias para buscar a vitória contra o time tricolor. E para projetar esse clássico, trago também um recorte aí do depoimento do Paulinho Paula, meia que hoje concedeu entrevista lá no Vasco. Isso e muito mais você confere agora. Mas antes, te convido a deixar seu like nesse trabalho, de compartilhar em grupo de zap esse vídeo e se inscrever. Valeu? Vamos em frente. Bom, iniciando esse boletim de hoje, a gente falar de Vasco e Fluminense, clássico que esquenta essa rodada no sábado às 16 horas no Engenhão. Olha, apesar da derrota do Santos para o Cruzeiro agora à noite, a vitória do Bahia, que até então era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, jogando fora de casa contra o Curitiba, na estreia do Rogério Ceni, botou mais lenha na fogueira desse clássico, viu? O Vasco já tinha que jogar com a corda esticada e agora virou mais ainda. Virou essencial, fundamental esses 3 pontos. Não tem como pensar nem em empate, até porque o Vasco pega uma sequência importante pela frente, depois do jogo contra o Fluminense, e só de time que está necessitando vencer mais do que nunca. E será que tem receita para derrotar o Fluminense do Germancano e companhia? Bom, no clube, todos com muita confiança, de que o Ramon Dias tem esses ingredientes. O Ramon, aliás, cobrou muito dos seus jogadores essa semana, Postura, ele quer postura em um time forte, fisicamente, taticamente, para que dentro de campo isso seja o diferencial. A equipe tricolor dispensa comentários, faz uma boa temporada, já vem jogando juntos há um bom tempo. E no Vasco há um entendimento que só na base da força física e tática é que o time poderá superar o adversário. Aliás, no dia de hoje houve um intenso treino físico, visando que os jogadores melhorem cada vez mais aí os seus respectivos rendimentos aí na disputa de bola. Sobre o time, o mistério continua sobre possíveis mudanças e o aproveitamento desde o início do Payet. Nessa sexta-feira, o Vasco faz o último treinamento no CT Moacir Barbosa. E aí sim, meus amigos, é provável que o Ramon desenhe a equipe que poderá levar a campo. Lembrando que o Vasco já chega com uma mudança para esse clássico, que é o Maicon, no lugar do Medel, suspenso, e uma volta do volante Zé Gabriel, que deverá jogar ao lado do Praxedes e o Paulinho. As dúvidas maiores estão entre o Payet, Sebastião, Serginho e o Peck, 4 jogadores aí disputando 2 vagas. E por falar no Paulinho, hoje ele concedeu uma entrevista aos colegas de imprensa lá no Vasco, Paulinho que começou a carreira no próprio Fluminense. E ele falou dessa situação, projetou a partida e revelou, como o time chega para esse compromisso importante. Ouça aí. É um momento especial, porque fiz a formação toda lá no Fluminense e hoje tendo a oportunidade de jogar contra eles vai ser um momento especial. Clássico sempre é um jogo diferente, a gente estamos bem confiantes, estamos bem preparados, fizemos uma grande semana de trabalho, e temos tudo para sábado fazer um grande jogo. Sobre o Fluminense, é um adversário bom, um adversário muito bem treinado, um time de muita qualidade, a gente sabe disso, sabe da importância do jogo, mas a gente também está bem confiante, temos um time de muita qualidade, estamos numa crescente muito boa, é continuar acreditando no nosso trabalho e sábado aplicar tudo que a gente fez durante a semana. E antes da gente passar para outro assunto, vamos falar rapidamente de São Januário. Hoje, oficialmente, o estádio foi liberado para voltar a receber público. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, a famigerada liminar que impedia a realização de jogos com torcida no estádio, homologando assim o acordo entre o Vasco e o Ministério Público, assinado ontem, na quarta-feira. Com essa decisão, os portões
vão ser abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão contra o Curitiba no dia 21 de setembro. Além disso, o Vasco também pediu a alteração do local daquele jogo contra o São Paulo, marcado para 7 de outubro, que seria lá em Brasília. Mas o Vasco solicitou à CBF a mudança para São Januário, pois entende que nessa hora não pode desperdiçar assim o fator campo. Sabe a decisão, né? Pois eu não tenho dúvida de que São Januário será o diferencial nesse momento que o Vasco vive no Brasileirão. Bom, agora vamos falar de política do Vasco. Sempre um assunto muito polêmico, já que nos últimos anos não faltou enredo para isso, né? Como todos sabem, muitos nomes já se lançaram candidatos, como o Júlio Brandt, o Euriquinho e outros ligados a grupos de oposição. Obviamente, muitos que se lançam agora acabam mais à frente, né? Se unindo a outros grupos e virando aí o cabeça da chapa. E hoje um nome surgiu muito forte nos bastidores de São Januário e, ao que tudo indica, tem tudo para concorrer ao próximo pleito, que acontece no dia 11 de novembro. Pedro Paulo de Oliveira, o ex-craque Pedrinho, ídolo do Vasco, né, que até hoje era comentarista do Grupo Globo. Pedrinho, inclusive, se desligou hoje da emissora carioca, anunciando que em breve irá trilhar novos desafios na carreira. Voos mais altos, por sinal, e logo o burburinho se formou em torno do seu nome para uma eventual candidatura a presidente do Vasco, já que ele mantinha, né, conversas com um grupo político a respeito. O Pedrinho, aliás, nunca escondeu o seu amor, sua gratidão pelo clube de coração, e sempre que era perguntado se tinha vontade de voltar para trabalhar no Vasco, deixava claro que essa ideia passava assim por sua cabeça, mas que precisava ser algo grande, maior que um cargo técnico, digamos assim. Seu nome também já foi ventilado, inclusive, para fazer parte da SAF do Vasco no próximo ano, com algum cargo administrativo e de liderança, já que ele é movido a desafios e agora aparece nessa possibilidade de uma candidatura. Oficialmente, Pedrinho não se pronunciou, mas deve em breve aí se posicionar sobre esse tema. Até porque tem propostas também de um canal de YouTube, um canal esportivo e de cargos em outros clubes. Olha, o nome do Pedrinho, caso se confirme mesmo sua candidatura, é extremamente forte entre os torcedores. Acredito que entre os associados mais novos também. Porém, nessa hora, meus amigos, antes de qualquer análise, a gente precisa também saber os que poderiam compor essa chapa. Quem faria parte de uma eventual diretoria, enfim, os apoiadores. Pois isso também conta muito, no sucesso de gestão. Só sei que pelos relatos nas redes sociais, uma grande parte aprovou o nome. Muitos dizendo que ele é um cara movido a desafios e poderia ter ficado na zona de conforto na Globo e não quis. Outros dizendo que seria um nome para manter uma pacificação entre SAF e o clube associativo, que se comunica bem, estudou, aprimorou seus conhecimentos e poderia ser sim um candidato. Mas aos contrários também, afirmando que caso ele aceite esse desafio, ele poderia de repente se queimar, como aconteceu com o saudoso Dinamite, que ele não teria experiência de administrar uma instituição gigante do tamanho do Vasco. Enfim. Bom, meus amigos, mas eu quero ouvir você, torcedor, o que você está achando dessa possibilidade do Pedrinho, chegar aí como candidato a presidente do Vasco, apoiado por ex-jogadores como Edmundo e Felipe e outros influentes aí da política vascaína. Bom, deixa aí então a sua opinião e vamos interagir. Bom, galera, por hoje é só. Aí estão todas as informações do dia sobre o Vasco. E amanhã eu tô de volta no canal pra gente fazer aí, passar as últimas informações visando esse super clássico de sábado. A você, meu muito obrigado, um grande abraço, até lá!